Quando a gente tem a visão, nós, meros mortais, que não somos estudiosos disso, a gente fala em extraterrestre, a gente vê aquele ETzinho, aquela figura diferente, que às vezes tem mais dedos, ou tem 2 cabeças, ou não sei o quê. Isso existe ou não existe? E tenta me explicar um pouco melhor em relação a esse seu conceito de demônios com extraterrestres. Existe vida física igual a nós, assim, parecida conosco em outros planetas? Para você, né, fazer uma pergunta para você. Você acredita que existe um mundo espiritual? Eu acredito. Tá. Você acredita que possam haver seres que não estão presentes aqui na nossa realidade e que podem visitar? Tá. Você acredita que pode haver uma interface entre esses dois, que pode ser a mesma coisa? Esse pode ser nomenclaturas diferentes para o mesmo fenômeno? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, você essa entendeu? Que é a questão. Tipo, espiritismo com ser extraterrestre, para mim, foi algo sempre separado. Então, na minha cabeça, entendeu? Por isso que eu tô tentando entender o seu conceito. Não é, eu tô falando assim, tem várias tradições aí, Wicca, tem, mesmo na ufologia, eles usam a mesma metodologia que, por exemplo, numa mesa branca, de fazer essa invocação e fazer psicografia. A turma da Nova Era, né? Nova Era. Coisa. Ou seja, quando a gente fala, então, em exorcismo, nós estamos combatendo um ser não humano. O que é o que chamamos de extraterrestre. Na realidade, exemplo, isso aí seria um desencarnado, né, cara? Pegar dos filhos Sócrates, lá de... dos Néflins. O filósofo Sócrates, ele dizia que ele tinha um daimon, que ele tinha um demônio que dava sabedoria para ele. Tá? É isso aí, o daimon. Então, aí você fala, mas é Sócrates, é um filósofo, né? Então, esse conceito de inteligências não corpóreas sempre existiu. Tá? O que na tradição árabe chama de jin, que da onde vem gênio, né? Sim. Então, assim, e anjo, no original malak é mensageiro, que traz uma mensagem, tá? Então, eu sempre que uma informação, inclusive, se você for estudar durante a Idade Média, a alquimia toda, você tem vários alquimistas que falavam que depois a alquimia virou química, virou a ciência moderna, a origem o Apocalipse fala de farmaqueia, né? No final, a farmaqueia, ela é o problema, é o problema final, já de farmaqueia, né? Farmaqueia ali, o final. Dessas pessoas que usam alteradores de consciência para ter contato com seres, ou, quem toma DMT, ketamina, sempre, ou a ayahuasca, entra em contato com seres que são... existe um mundo espiritual, o que a Bíblia chama do véu, que temos um véu, que tem um véu dimensional, e que, inclusive, esse véu, nos últimos dias, no tempo da tribulação, ele vai estar muito fino. Por isso que a gente vai, se lê Apocalipse, descreve uma série de coisas do ser humano voltando a ter contato com o mundo espiritual. Quer dizer, nunca deixou de acontecer, mas vai ficar muito mais patente. Agora, o que eu acho importante para o público saber? Primeiro, a primeira dificuldade é a falta de conhecimento bíblico. As pessoas não conhecem a Bíblia. A pessoa pode até... eu nasci numa família católica, ou eu tenho, Primeiro é isso. Essa é para mim, a primeira grande falta de conhecimento que vai tornar a pessoa suscetível a ser enganada. Primeiro é conhecer a Bíblia, saber quem é Deus, saber quem é Jesus, qual que foi o propósito da cruz, entender o que é isso, porque às vezes você cresce e vê aquela imagem de um crucifixo, Jesus, mas a pessoa não entende exatamente o que aconteceu ali, o porquê que Jesus, Deus teve que se tornar carne e morrer pelo homem. Tudo isso você precisa entender. Então, a primeira coisa é essa. Por quê? Porque vai ter uma história paralela. Vai ter, não, já sempre houve e vai ser mais ainda implementado. Para o quê? Para enganar as pessoas, tá? E o que é essa salvação do outro lado, Então, a salvação bíblica é o quê? O homem não consegue se salvar, ele precisa de uma intervenção externa de Deus para salvar salvar o homem. Toda a outra narrativa, citamos maçons, citamos esoterismo, essas escolas iniciáticas, tudo isso é o quê? Não, você vai se salvar. Você vai se salvar por si mesmo, ou pelo teu desenvolvimento moral, mental, ou por práticas mágicas, ou agora por transhumanismo. Esse que é o negócio. Agora a tecnologia, que na verdade nunca deixou de ser... Magia e tecnologia é uma coisa só, é uma extensão, uma coisa é a extensão da outra.
principalmente a galera do Vale do Silício, que quando você for, né, ler a respeito da biografia deles, todos estudam o ocultismo, né? Como, por exemplo, o pessoal do Projeto Manhattan, lá que fez a bomba, todos eram estudantes de ocultismo. Como no Iluminismo, todos estudavam ocultismo também. Newton, por exemplo, Pascal, enfim, né? Diderot, enfim. Sempre, né? O que eles quiseram fazer é o quê? Secularizar a população para você não saber, para as pessoas não saberem, ficarem na ignorância e serem mais facilmente manipuladas. Então, esse movimento transhumanista vai vender, né? Isso que a gente sempre é importante entender a Bíblia para botar no foco bíblico do quê? A Bíblia fala que vai haver um sistema de controle financeiro, político, religioso mundial, que, né, vai ser a marca da besta, vai ser a religião implementada pelo falso profeta, vai ser esse governo totalitário, onde, se você não quiser participar desse sistema, você vai ser perseguido e você vai ser morto. Tá? O que está acontecendo talvez com alguns cientistas. Ou não? Não fui para outro lado, olha só. Acontecer, mas esse processo... A gente está culminando nisso. Então você junta a questão de inteligência artificial, você junta a questão da criação dessa infraestrutura de controle que vai precisar dos bancos de dados, vai precisar das frequências que o doutor falou, que são os Gs, porque quando todo mundo tiver chipado, você vai ter que ter uma quantidade de banda suficiente para controlar todo mundo. Isso precisa de muito banco de dados, na realidade, informação. Entendeu? Na realidade, assim, a gente está passando por essa construção dessa infraestrutura. Então é isso que eu tô, assim, a gente está culminando para um período histórico, entendeu? Onde isso vai culminar. O próprio corpo humano, gente, vocês têm que entender o seguinte, eu sei que é difícil, né? Mas o corpo humano, ele vem sendo adulterado. Né? Desde que você falou das roupas e tudo. E aí o que acontece? Paulo diz o seguinte, ai daquele que atenta contra o templo de Deus, esse tal é digno de danação. Ok? Então, o corpo humano, ele vem sendo adulterado. Quem adultera o corpo humano? O próprio humano, quando ele vai fazer uso de coisas que ele não deveria, e aí vem o texto, ó, quem é limpo se limpe mais, quem é sujo se suje mais. Então, na realidade, o que você está comendo, o que você está bebendo, o que você está vestindo, o estilo de vida, o acesso de informação que você está fazendo, está alterando e modificando quem você é o tempo todo. Qual é o problema, né, de tudo isso que nós estamos discutindo aqui? É que efetivamente você tem um labirinto, e eu vejo isso claramente, e as pessoas estão sendo conduzidas para dentro desse labirinto, sem resistência. Ok? Então, alguém diz para ele que o caminho é à direita, ele entra à direita. Alguém diz que é à esquerda, ele entra à esquerda. Ele não consegue pensar numa tesoura, ele não consegue ter um senso crítico, ele não consegue analisar que licor de jabuticaba dá em alguma coisa e siripipoca dá em outra. Ele não consegue fazer isso, cara. E esse é o problema desse tempo. E nós estamos com poucas pessoas lúcidas nesse tempo. A maioria das pessoas já estão perturbadas. Ou ela está perturbada à direita ou está perturbada à esquerda. Pode observar isso. Essa polarização esconde um estado de maldição latente. O Brasil está em maldição, ok? Isso é claro. Porém, esse estado de maldição é opcional. Ok? Aí ele está lá em 2 Crônicas 7,14. A galera parte de um princípio e ele vai, igual um kamikaze, parar na bendita da papuda ou na papudinha, cara. E o camarada botou isso na cabeça. E se tu disser para ele que o que ele fez está errado, ele diz que você é o apócrifo da história, que você é o anátema da história. Eu entendo que ovelha tem que estar dentro de aprisco. Ponto 1. Se a ovelha não está dentro de aprisco, ela já é ovelha perdida. Precisa ser trazida de volta. Quantas ovelhas perdidas entre nós? Muitas, né? Cara, tá todo mundo agora, né, justificando alguma coisa. Pode observar, é desse jeito que está acontecendo. E o que nós temos que entender é o seguinte, o tempo está se cumprindo, isso é fato, ok? Os acontecimentos vão se precipitar, ok? Marca o que eu estou te dizendo, em 90 dias você vai ter um outro mundo, 90 dias. A bendita da inteligência artificial entra no nível da consciência agora em julho, ok? Nós vamos ter uma alteração brutal no sistema de trabalho,
Todo mundo está comemorando o 2x5, o alemão está desesperado com o 4x3 dele lá, né? O 3x4 dele lá, o 4x3, ok? Porque eles foram na China e viram que a China andou e eles ficaram para trás. E nós estamos indo na direção de para onde a Alemanha quer voltar. Então, na realidade, as pessoas não entenderam que nós estamos sendo manobrados. É isso que está acontecendo nesse tempo. É o sistema educacional, né? Totalmente adulterado, ok? Nesse tempo, estão ensinando o que não vai ser utilizado nunca mais, mas nunca mais vai ser utilizado, ok? As turmas estão perdidas. Eu converso com adolescente, chega a dar dó. Não sei se você tem visto isso. A alma deles parece que fugiu do corpo. Cara, tá assustador conversar com adolescentes de 14, 15, 16 anos. Eles parecem que perderam a alma. A coisa tá desse jeito. E pai e mãe não dá conta mais de peido de filho. Cara, a escola tá passando uma polvorosa. Temos visto aí ataques acontecendo nas escolas. Essa discussão tem que acontecer agora, dentro de casa, para mudanças importante. Exemplo, 30 de outubro vai ter um pleito aí no Brasil. De 2020 para 2026, 4 milhões de jovens. 28 milhões. Toda a turma de 22 anos a 16 vai decidir o destino dessa nação. Se eu pegar de 45 até 90 e botar todo mundo lá, a conta é 20 milhões a menos. Isso vai dar bom ou vai dar ruim? Tendência a dar ruim, né? Cara, pelo amor de Deus. Que não estão conseguindo pensar. E aí a pergunta que eu faço até para o Felipe, né, voltando a bola, né, é o seguinte: Felipe, o que vamos fazer nos próximos 90 dias? Porque, efetivamente, né, o mundo que a gente conhece entrou em contagem regressiva, o país que a gente quer entrou em contagem regressiva e tudo mostra que aquilo que eu desejo não vai acontecer. Eu estou igual o Jó. O mal que eu mais temia me aconteceu. Não descansei, não sosseguei um minuto sequer e mesmo assim ele me alcançou. O que fazemos nos próximos 90 dias? Porque os aliens vão entrar, o sistema está com 28 milhões de jovens, 20 milhões a mais, se botar todo mundo da geriátrica para comparecer no 30 de outubro, nós estamos conversando o quê? Discutindo o quê nesse país? Ô Felipe, mas, novamente, vocês são especialistas no assunto e vocês têm tanto conhecimento que parece que algumas perguntas que eu faço são até burras. Mas a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente aqui aquela assim, questão que eu te perguntei. A gente tem que tomar cuidado para não ficar um discurso fatalista, assim, e as pessoas ficarem com medo, né? Porque mas assim, aí, mas aí então, é papo de frouxo, hein? Calma. Eu sou infantaria guerrilheiro, hein? Calma. Não vem com esse papo. Não, as coisas vão piorar. Porque o pau vai torar. As coisas vão piorar. Não, mas isso não é novo, isso é bíblico, tá? Vai torar. As coisas, só que agora é 90 dias, Felipe. Mas não, desculpa. 90 dias. A gente não 90 dias. Tá dando data, ninguém sabe. Não, mas não é da como ninguém não. Sabe, ninguém sabe. Todo o cronograma está sendo cumprido, gente. Ninguém sabe. Pelo amor de Deus. Jesus falou, ninguém sabe dia, hora, o arrebatamento é uma coisa. Arrebatamento é uma coisa. Acontecimentos globais é outra. Eu acredito que é o seguinte, vai ter uma terceira guerra. Né? Eu já falo disso há bastante tempo. Aí agora você gerou pânico em todo mundo. Não é pânico. Agora só para as pessoas entenderem. Não, mas isso é fato, né? Que vai acontecer o quê? Não sei. O que eles precisam implementar? Eles precisam implementar uma moeda digital global. Colapso. Tá? Um colapso do sistema financeiro. Então a gente precisa entender como que eles operam, né? Da mesma forma como foi na pandemia, né? A pandemia é o tal do novo normal, né? As pessoas não voltaram a viver a vida como existia antes, parece que deixou de existir. Então é sempre o quê? Implementar, né, novas programações, é uma engenharia social, né? Então, assim, alienígena é uma pauta para forçar, né? Uma terceira guerra, com certeza, né? O sistema financeiro já dizia há muito tempo, por exemplo, o presidente do BIS, que é o Banco de Desenvolvimento Internacional, falava já em 2022 que em 2025, estamos em 2026 já, seria a implementação da moeda digital no mundo. Agora, a gente não pode esquecer que se programa alguma coisa, mas às vezes não demora mais tempo, né? Demora, porque
né? Vamos imaginar, a humanidade toda não é um sistema fechado, né? Que você consegue precisar matematicamente. As pessoas reagem de formas diferentes, né? Então, isso eles ficam, vamos dizer, ajustando a programação, mas se demora 1 ano, demora 6 meses, isso tem essa variação, né? Agora, o fato é isso, que existe um plano, né? Dessa introdução de muito do que a gente falou, que principalmente, por isso que eu falo, é difícil a gente falar disso sem falar da base bíblica, sem dar porque para mim a chave está na ótica bíblica, Total. inclusive porque ela conta o final antes de acontecer, né? E a gente consegue ir comparando o que está acontecendo com aquilo que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, né? No caso, por exemplo, do apóstolo João, ali na ilha de Patmos. Sim. Então, se você, por isso que eu falo, entender a primeira coisa, né? A Bíblia não é coisa de crente, fanático, não. Se você quiser entender, não é o coach ali de mercado financeiro, se você quiser entender, né, para onde a gente está indo como humanidade, o roteiro está na Bíblia. Claro que tem pessoas que não acreditam, não é pessoas, tem, vamos dizer, os dominadores do mundo vão contra, eles acham que eles vão conseguir apagar ou ir contra o que Deus, literalmente, a galera que adora o diabo, desculpa, eu vou falar claramente. Essa galera do Vale do Silício, você acredita que eles adoram o diabo? Muito sim. Não dá para dizer, né, tacitamente que todos, mas por exemplo, né, o Peter Thiel que está fazendo, teve agora lá em Roma fazendo palestra sobre o anticristo. Sim. E aí quando você vê o que ele diz que é o anticristo, ele fala assim, não, ir contra o desenvolvimento da inteligência artificial, isso é o anticristo. Ir contra a tecnologia. Vocês acreditam que a tendência... Na verdade é o oposto, é o inverso, né? Não, só que a gente chegar, né? Dr. Alex, vocês acreditam que a continuidade, pelo que eu estou percebendo, que é o ser humano deixar de ser 100% humano, exato, ter parte robótica, dependência de um sistema... Interessante que eles vão podem acabar com uma religião? Eles vão, não é vão vender como uma coisa positiva. Não é como acabar com uma religião. Coisa positiva. Primeiro, na realidade, já o Elon Musk já está fazendo um Neuralink, falando assim, olha, né, o cego agora está vendo, o surdo está ouvindo. E isso descreveu o quê? Os milagres de Jesus. É interessante você ouvir a mesma semântica, narrativa, usando as mesmas palavras. Espera aí, você está pegando um texto bíblico e está aplicando isso para a tecnologia do teu Neuralink. Ele está se achando Deus. É mais ou menos. Né? Não, inclusive, eles conseguiram tecnologia agora para transformar água em vinho através de fusão quântica. Essa é a última aí que está rolando aí. Vocês acham que isso pode acabar com a religião? Não é agora, o conceito. O problema é o grande engano. É as pessoas que não têm o conhecimento bíblico serem pegos pela maravilha, entendeu? Pela novidade, pela tecnologia. A tecnologia é muito sedutora. Você vê, por exemplo, inteligência artificial, em 1 ano, que todo mundo já... Não, eu quero usar, eu não posso ficar para trás, eu quero usar. E já tem gente porque está sendo influenciada pela inteligência artificial para vários casos, inclusive aqui no Brasil, de jovens que se suicidaram, não só jovens, tá? Na Bélgica teve um cara, pai de família, 2 filhos, se que foi coibido. Mas olha só, inteligência artificial. Deixa eu dar um dado, né? Deixa eu dar um dado para vocês aí. Hein, Felipe? Deixa eu dar um dado para o pessoal poder... É muita informação. Tem que dar dado. Eu não consigo fechar o pensamento. Não, mas aí só fecha você, então eu não devia nem estar aqui, cara. Fecha você. Não, vamos lá, vamos organizar aqui. Mas então, olha só. Não, você não espera não. Você vai, eu tenho que te interromper. Vamos lá, doutor Alex. Já é a 5ª vez que eu tento... Qual a sua visão? Não é visão. Eu quero trazer luz no meio da escuridão. Porque senão a gente vai ficar falando e alimentando um sistema que é perverso. Não está alimentando o sistema, calma, eu vou explicar. Eu vou explicar e aí você vai entender. Olha só, 2022 nós entramos no salto quântico. 2021 rodou um processador quântico e um computador quântico. Eu estudo quântica desde 1984, cara. Eu já esperava isso. O bendito da parada explodiu. A partir dali, 100 anos do século XX por ano, desde 22. Você imagina o que é isso? A maioria dos ouvintes nossos, né, não tem capacidade cognitiva para acompanhar isso, cara. Não tem. Quem acumula informação já ficou para trás, porque agora é gestão de conhecimento. Esse processo está acontecendo. E o que eu perguntei para o Felipe a respeito dos próximos 90 dias é porque o bendito do calendário, ele está marcado.
ok? Isso está em curso, isso está acontecendo. Aí, no momento que isso acontece, todo mundo fica discutindo para cá e para lá e não toma medidas que deveriam ser tomadas. Exemplo, grupo de pessoas que vão estar juntas para momentos de dificuldade. Ciclo de confiança. Cadê o ciclo de confiança? Mas, doutor Alex, quem seriam essas pessoas que poderiam tomar uma atitude pergunta. hoje? Olha só, o Felipe é um deles para tomar atitude. Perto dele tinha que ter pelo menos aí umas 10 pessoas que estão fechando com o pensamento dele para poderem dar suporte umas às outras. Eu estou trabalhando meus ciclos de confiança, ok? A questão de alimento, a questão de água, higiene e limpeza, material de saúde. Entender o que já está acontecendo. Ó, nós estamos com problema no norte e no sul do país e que está colhendo vidas e que toda a área científica... Qual o problema, Alex? Nós estamos com pessoas sendo hospitalizadas e quem não consegue chegar ao hospital em tempo real está passando para a eternidade, ok? Esse ano nós temos um super El Niño chegando. Ontem teve tempestade para o lado de Minas Gerais. Vai vir seca para tudo quanto é lado, para um lado, norte, e para o sul, tempestades e enchente. Ok? Então, nós estamos num momento de emergência pública. Ok? E a galera... Mas o El Niño, você acha que é uma criação também? Olha só, o polo da Terra está sendo alterado. Ponto 1. A bendita da chuva, a frequência está sendo alterada. Ponto 2. Em cima da nossa cabeça está cheio de satélites aí, mandando pulso elétrico para baixo. Meu Deus! 8 de julho, tempestade de plasma 5X e pulso elétrico. Sabe o que isso pode provocar? O cavalo vermelho de Apocalipse 6. Uma pessoa contra a outra. E aí? A gente faz o quê se isso acontecer? Se não acontecer, a gente faz churrasco. Se acontecer, faz o quê? Esse é o X. Então eu entendo, que chegou a hora de ações práticas. Já não dá mais para a gente ficar discutindo aquilo que já aconteceu, porque já aconteceu, ok? O processo está em andamento. Agora, aí vai falar o guerrilheiro, paraquedista infante. Eu sou de pronto emprego, cara. Para mim, isso aqui tem que estar aqui, isso aqui tem que estar aqui, tem que ser resolvido, brother. Não vai adiantar você, engenharia, administração tem que mandar. Cara, isso aqui tem que ser removido, meu irmão. Tem que ser feito agora. O problema é que a turma ainda está perdendo tempo. Nós temos as crianças em estado de ameaça no sul. A mortalidade está em crianças com menos de 13 anos. Mas por um vírus que está acontecendo? Boa pergunta, né? A turma está pesquisando o que está acontecendo, porque não fecha a informação não fecha. Está todo mundo da área científica séria, e aí... Eu vou contrapor o Felipe nisso, existe uma galera que é bandida, a gente sabe disso, mas tem uma galera muito séria, cara, trabalhando. Só comigo eu conheço mais de 15 pastores que são cientistas como eu e que estão trabalhando. Não, a gente está trabalhando. Não, existe uma ciência séria trabalhando aí para poder dar condição desse tempo. Agora, o importante é o seguinte, se eu e quem está nos ouvindo entender o que o Espírito diz às igrejas, você vai ver que cada cartinha daquela ali tem a direção para o anjo que achava que estava abafando e que se lascou. E o único que achava que estava lascado e disse, olha, você vai se dar bem. Então, entrou agora um tempo de exame de consciência. As pessoas têm que fazer, Felipe, um exame de consciência. Todo dia, percebeu? Né? Tem que fazer o exame de consciência. E nesse exame de consciência é o seguinte, a quem eu estou servindo, o que eu estou fazendo e qual é a atitude de curto prazo que tem que ser praticada. Porque nós já chegamos no curto prazo. Porque quando eu comecei a minha caminhada de fé, era lá na década de 70, cara. Tudo isso era muito louco. Todo olho vê, todo ouvido ouvir. Eu lembro que quando eu li isso a primeira vez, eu ficava imaginando como é que isso ia acontecer. Está acontecendo agora.